Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos fazer hoje o plano de ensino tutorado. Vamos pegar o volume 2, a semana 4 na parte de matemática, tá? Eu sou o professor Castellani e eu espero te ajudar a entender tudo que está ali. Bom, eu vou começar apresentando o exemplo. Eu acho que tem comentários pertinentes a fazer sobre ele. E tem coisas ali que estão inclusive erradas, escrito de forma errada, dando brecha para dupla interpretação. Eu vou passar por tudo isso com vocês, tá bom? Esse slide eu vou colocar o link na descrição para que você possa acessar ele fora daqui, tá? No mais, se tiver qualquer dúvida, coloca aí na descrição do vídeo que eu tento te ajudar, tá ok? Então, bora! Primeira coisa, o exemplo. No estacionamento de uma empresa há 10 veículos. Sabe-se que 3 desses funcionários dessa empresa foram trabalhar de carro e 2 deles foram trabalhar de moto. Quais são as possibilidades de quantidades de carro e motos nesse estacionamento? Tá? Então, primeira coisa, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que está lá no PET e não vou corrigir nada por enquanto. Só no final eu vou comentar para vocês o que não está feito da forma mais correta. Vamos lá. Primeiro eu já separo o que eu quero, tá? E o que eu tenho. Então, a partir daí, nós vamos começar a resolver nosso problema. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que a gente está falando de número natural, tá? Ou seja, não tem como eu ter 0,5 carros ou menos 3 carros. Nós não vamos cobrir esses casos, tá ok? Então, nossos números são números naturais. 0, 1, 2, 3, só isso. A primeira coisa que eu fiz foi... Deixa eu mudar de lado. A primeira coisa que eu fiz foi escrever uma expressão algébrica que representasse a nossa situação. Olha só, C é o número de carros que eu vou ter naquele estacionamento e M o número de motos. Eu sei que o total é 10, então eu posso escrever que C mais M é igual a 10. Joia? Então tá, eu vou preencher aqui a minha tabela com base nisso. Então, quando eu tenho a menor quantidade de motos, eu vou ter duas motos, tá? Se eu tenho duas motos e eu sei que o total é 10, eu tenho 8 carros. No segundo caso, se eu tiver 3 motos e eu sei que o total é 10, eu vou ter 7 carros. Eu posso continuar preenchendo isso e eu vou chegar nessa tabela. Só observa uma coisa. Vocês estão vendo que eu não coloquei o caso em que eu tenho 8 motos ou mais. Por quê? Porque eu sei que 3 pessoas vão trabalhar de carro, tá? Então tem que ter pelo menos 3 carros nesse estacionamento. Aí, uma coisa que não ficou tão clara lá na hora que eles fizeram esse exercício. Na hora que eles foram fazer esse exercício lá no PET, é a forma de escrever as soluções, tá? Eles escolheram colocar o primeiro valor, ou seja, o valor de x no meu plano cartesiano, sendo a quantidade de motos e o valor de y sendo a quantidade de carros. Então, eles escolheram representar essa situação assim, mas não deixaram isso claro. Então, a gente tem que a primeira solução é 2, 8, ou seja, quando eu tenho duas motos e 8 carros. A segunda solução, 3, 7, ou seja, quando eu tenho 3 motos e 7 carros e aí por diante. Eu acabei errando aqui embaixo, me desculpem, tá? Aqui é 7, 3, tá ok? Então aqui eu tenho 7, 3, o último ponto. E por último, representar essa solução. Tá? O que foi feito aí? Eu escrevo um conjunto e nele eu coloco os pontos correspondentes à minha solução. Tá joia? Então eu tenho aí o ponto 2, 8 até o ponto 7, 3. Então vamos seguir. Ó, o único destaque que tem aí é a respeito da expressão algébrica, que esse é a parte principal que eles querem cobrir nesse PET, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei uma expressão, que é esse C mais M igual a 10, e a partir dele eu fui encontrando os valores da minha tabela. O que está escrito aí é somente isso, que está escrito nessa caixinha. Então, bora seguir para o primeiro exercício.
Tá, o primeiro exercício ele diz assim: Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela já fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais de 20 brigadeiros e pelo menos e menos de 50 brigadeiros, tá certo? Então, presta atenção no que está acontecendo aí, tá? Aí, a primeira, letra A. Se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez de manhã e T, a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde, escreva uma equação que relaciona MT e o número total de brigadeiros. Ó, essa é simples. Eu sei que o total de brigadeiros é 100. Então, é só eu pegar o valor de M, o valor de T, somar os dois e o resultado vai dar 100. E aí eu tenho a expressão, tá certo? Então, essa é simples. Vamos para o próximo item. Item B. Como se sabe que durante a manhã ela fez mais de 20 e menos de 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde, tá? Primeira coisa que eu vou pontuar aí é a seguinte: aqui a gente está falando de número inteiro também, tá? Então, a gente não vai cobrir casos em que ela fez 0,5 brigadeiros. Ou ela fez um brigadeiro ou ela não fez nenhum, tá certo? Então, para resolver essa questão, eu fiz duas coisas. Eu vou pegar e descobrir duas informações primeiro, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês encontrem é qual a quantidade mínima a ser feita à tarde e qual a quantidade máxima para ser feita à tarde. Bem, qual a quantidade mínima para ser feita à tarde? Ela vai fazer o mínimo à tarde quando ela tiver feito o máximo possível de manhã. Bem, eu sei que ela fez menos de 50, então o máximo que ela fez foi 49. Se ela tiver feito 49, a gente vai concluir que à tarde ela fez 51. E no caso de a gente encontrar a quantidade máxima que ela precisa fazer à tarde, é só pensar no seguinte: se para fazer a quantidade máxima, que ela quer dizer que ela fez o mínimo de manhã. Bem, ela fez mais de 20, então o mínimo que ela fez é 21. Bem, se ela fez 21 e precisa fazer 100, faltam 79, por isso que a quantidade máxima é 79. Escrevendo de forma mais matemática, vocês vão escrever, porque a gente sabe que T representa a quantidade que ela fez à tarde, que ela precisa fazer à tarde, então a gente pode escrever que o T, a primeira parte aí está escrito que 51, tá, é um valor menor ou igual a T, tá? Ou seja, todos os valores possíveis para ela fazer à tarde são maiores que T. E embaixo eu escrevi que T é menor ou igual a 79, ou seja, quer dizer que ela fez um valor menor ou igual a 79. Então, só para concluir, como que a gente responde isso? Bem, você pode responder de duas formas. Ou você responde, são todos os números naturais, porque a gente não está pegando o número com vírgula, de 51 até 79. Essa é a faixa. Ou a segunda forma de fazer é você falar, T é um número natural e a faixa desejada vai ser de 51 até 79, é a mesma coisa que está escrito ali. Então vamos para o exercício 2. Exercício 2. Um músico precisa viajar a trabalho e levar uma guitarra e um contrabaixo elétrico. Ele sabe que os dois instrumentos juntos pesam 10 kg e que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra e que o peso da guitarra é de pelo menos 3 kg. Tá? Quais são os possíveis pesos do contrabaixo? Então tá, vamos tentar entender o que está acontecendo, tá? Eu escrevi essa tabelinha eu coloquei só números naturais, né, que a gente usa para contar. Então, se a gente considerar o caso em que o contrabaixo pesa o máximo possível, isso vai acontecer quando a guitarra pesar o mínimo. Lembra que o total é 10, né? Então, se o contrabaixo pesar o máximo que ele pode, a guitarra tem que pesar pouco. Então, esse é o caso que a guitarra pesa 3, que é o menor valor possível que ela pesa, a gente vai ter que o contrabaixo pesa 7 kg. Tá? Outro caso possível seria a guitarra pesar 4 e o contrabaixo pesar 6. O total continuaria sendo 10. Tá?
E embaixo eu coloquei em vermelho mais forte, porque eu não posso ter o valor do contrabaixo sendo 5 e o da guitarra sendo 5. Por quê? Porque o contrabaixo tem que pesar mais. Essa é outra condição do nosso problema, tá certo? Bem, nesse caso eles estariam pesando igual, então não vale. O contrabaixo tem que pesar de 5 para cima. E outra coisa importante é que a gente está falando só aqui, a gente está falando de número real, tá? O que eu escrevi aí não está cobrindo todas as soluções, mas nós vamos fazer isso agora. Olha só, o que eu vou fazer? Eu quero encontrar o maior valor possível. Por que o maior valor possível é 7, tá? O maior valor possível é 7 porque é quando a guitarra vale menos. Ela vale 3. Então a gente chega em 7. Eu escrevi aí, eu escrevi que o menor valor possível é 5 quilômetros, tá? É 5 quilogramas, é 5 quilos. Não sei, é porque você vê como é que eu meço peso em quilômetro, né? Tá, então, deixa eu tentar corrigir isso aqui. É 5 quilos, tá? É K, vi uma setinha. É KG, é bom que vocês serve para descontrair. É 5 quilos. Por que eu coloquei menor valor possível entre aspas, galera? É o seguinte. O valor da guitarra, ela não pode ser 5 quilos. Ela tem que ser sempre maior que 5 quilos, tá? Então, o 5 é simplesmente uma fronteira. Todo valor que a guitarra assumir acima de 5 quilos e menor que 7 é um peso possível, é um peso possível para o contrabaixo. Como que eu escrevo a solução? Eu posso escrever, primeira forma que eu posso escrever é o seguinte, todos os valores maiores que 5, tá? Eu não posso considerar os 5, ou os valores menores ou iguais a 7, tá? Escrever igual, menor ou igual a 7. A segunda forma seria, eu posso caracterizar meu x, tá? Eu vou chamar meu x do peso do contrabaixo. Eu sei que esse x é um valor real. Por que é um valor real? Porque eu posso ter 3,5 quilos, tá? É 5,7 quilos. E aí eu escrevo na notação matemática. Esse primeiro símbolo que aparece aqui, ele é menor que, tá bom? E esse símbolo que aparece aqui é o símbolo menor ou igual, tá certo? Então, esse intervalo vai ser a nossa resposta. Você pode escrever das duas formas que vai estar certa. Vamos para o exercício 3. Exercício 3. 3 dados têm o mesmo peso de uma bolinha de gude. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais de 100 gramas e menos de 300 gramas, quais são os possíveis valores para o peso do dado? Tá? Então, eu fiz um pequeno slide, um pequeno desenho só para representar a situação acima. Então, eu tenho 3 dados e o peso desses 3 dados são iguais a uma bolinha de gude. Tá? Então, vou fazer igual eu fiz no outro. Eu vou caracterizar o maior valor possível e o menor valor possível, tá? Então, primeiro cara que eu encontro é o menor valor possível, mas observação, menor valor possível está entre aspas aí de novo. Eu sei que a bolinha tem no mínimo 100 gramas, tá certo? Tem no mínimo não, ela sempre vai pesar mais de 100 gramas. Então eu tenho um limite para isso. Então, qual que é o peso do dado? Supondo que seja 100 gramas, seria o 100 dividido por 3. Eu vou encontrar 33,333333, que eu escrevo dessa forma. Agora, o maior valor possível seria o caso em que a bolinha de gude pesa 300. Quanto que seria o peso do dado nesse caso? 300 dividido por 3, que é 100. Observa, ele nunca vai ser esse peso, tá? Nunca vai, o menor valor possível não é 33,33 e nem o maior valor possível é 100. Eles são os limites, tá? Todo valor maior que 100 dividido por 3 é uma solução. Todo valor menor que 100 é uma solução. Como que eu escrevo isso? Tá? A primeira forma, eu posso escrever que são todos os valores maiores que 33,3 ou menores que 100. Ou eu posso escrever da segunda forma, que eu digo que y é um número real, esse y vai ser o peso do dado, tá?
E os valores que eu estou procurando são os valores que atendem à condição, ou seja, é o intervalo de 33,3 até 100. Então agora, vamos para a última parte, só para encerrar. Esse exemplo tem uma falha na interpretação, na verdade não é a falha, mas ele dá brecha para outras interpretações, tá certo? A primeira coisa que acontece é a seguinte, eles falam, no exercício, pede para você encontrar as possibilidades de carros e motos dentro desse estacionamento, mas ele não te conta que dentro desse estacionamento só tem carro e moto, tá? Ou seja, poderia ter van ou caminhão lá dentro, mas isso não é considerado na hora de fazer o exercício, tá certo? Então é um equívoco. Outra coisa que eles não falam é que eles falam, no exercício, eles dizem que esses funcionários vão trabalhar, 3 vão trabalhar de carro e 2 vão trabalhar de moto. Mas isso não quer dizer que eles param o carro lá no estacionamento, tá? Isso deveria também estar escrito no exercício. Por quê? Porque quando se trata de matemática, a gente quer que as coisas fiquem bem definidas. E nesse caso, não ficaram, tá? Então, no mais é isso, galera. Muito sucesso para vocês. Estudar sozinho, eu sei que é uma tarefa difícil, mas no que vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Então, grande abraço. Eu quero que vocês fiquem com Deus e muito sucesso.